Boa noite. O PS já entregou a moção de censura no Parlamento. Os socialistas dizem que chegou o momento de dizer basta ao governo de Pedro Passos Coelho. Nestas páginas, os socialistas explicam por que censuram o governo. Dizem que os portugueses não aguentam mais, que Portugal não está na direção certa, que chegou a altura de dizer basta. Este governo falhou. Rompeu todos os equilíbrios sociais e institucionais. Bloqueou os canais de comunicação institucional e política. Está em absoluto estado de negação. No documento assinado no topo por António José Seguro, Maria de Belém Roseira e Carlos Zorrinho, lê-se que Portugal vive um momento dramático sem paralelo na história recente. Um sentimento de desesperança e até de desespero. O Partido Socialista sempre se opôs a esta receita. Chegou hoje o momento de dizer basta. Este governo não está à altura do momento. Os socialistas entendem que só um novo governo estará em condições de gerar um novo consenso nacional, renegociar uma estratégia credível de ajustamento, relançar a economia e o emprego. O efeito prático é muito claro. É mostrar aos portugueses que existe uma alternativa, que existe um caminho diferente. Insiste que o PS só voltará ao poder através de eleições. Acredita que Cavaco Silva está atento aos sinais na Assembleia da República e na sociedade. O debate e a votação desta moção será agora na quarta-feira. Os partidos da maioria já consideraram despropositada a censura do PS. O Partido Socialista salta fora em todas as circunstâncias. Agora usa uma política de promoção de instabilidade exclusivamente porque decidiu de repente que quer ser governo. E decidiu que quer ser governo porque não respeita os ciclos governativos. Ou seja, não respeita a democracia. Nós temos uma coligação firme. Que, à luz da Constituição da República Portuguesa, de que tanto falam, nos garante um mandato de 4 anos. Que é que eles dizem mais ou menos isto? À segunda-feira, moção de censura ao governo. À terça, escrevem uma carta à Troika. À quarta-feira, fim do ciclo. Acabou. Basta. À quinta-feira, escrevem uma carta à Troika. À sexta-feira, dizem não, fim do governo, eleições antecipadas já. E ao sábado, voltam a escrever uma terceira carta à Troika, que além de sair cara, é um pouco maçador, creio eu, para as instituições internacionais. Mas esta responsabilidade, Sr. Deputada, que é relativa, nós queremos crer que radica apenas numa espécie de competição que vamos vendo entre as várias esquerdas deste hemiciclo. Boa noite, João Ribeiro. Faço-lhe uma pergunta que hoje ficou também no ar na Assembleia da República. Esta moção não respeita a democracia, diz o PSD. Bem, essa afirmação é gravíssima e revela, aliás, uma desorientação preocupante da parte da maioria. O PS está a exercer um direito constitucional e tem todo o direito de apresentar esta moção de censura. E é importante lembrar porque é que chegámos aqui. Chegámos aqui porque este governo desrespeitou todos os seus compromissos eleitorais, desbaratou um enorme consenso social e político que havia em torno do ajustamento português e, portanto, perante essa evidência e perante esse falhanço do governo e perante também aquilo que foi o resultado da 7ª avaliação e da ida do Ministro das Finanças à Assembleia, onde nos apresentou um cenário absolutamente dantesco, é natural que o PS dê voz àquilo que a maioria dos portugueses neste momento acredita. É que este governo falhou e não tem condições para continuar. Esta moção de censura não irá ter consequências, a maioria vai chumbá-la à partida no Parlamento. Fica apenas um gesto simbólico? Não, não é um gesto simbólico. O Partido Socialista, nos últimos 38 anos, apresentou muito poucas vezes moções de censura. Uma moção de censura do Partido Socialista é muito mais do que um ato regimental. É um direito constitucional, mas traduz também aquilo que é um sentimento dos portugueses. E, portanto, a maioria está nervosa porque percebe que uma moção de censura
do Partido Socialista, quando é apresentada, significa o fim do governo, de um qualquer governo, porque é muito mais do que uma figura regimental ou de ser aprovada ou ser chumbada na Assembleia da República. Representa a interpretação da maioria dos portugueses perante este governo. Portanto, enfim, isso é linguagem regimental da maioria que revela desorientação e nervosismo. Esta moção de censura é uma moção de censura dos portugueses a este governo. Nuno Magalhães disse também que o PS apresenta uma moção de censura, mas a seguir escreve à Troika a garantir que vai cumprir um memorando. É isto mesmo que acontece? Não, deve haver aí um equívoco. Não sei onde é que o Nuno Magalhães leu essa informação, mas está claramente mal informado. Disse hoje no Parlamento Novo. Pois, mas está manifestamente mal informado. E, enfim, é um pouco de linguagem de chicana política. Mais uma vez, o momento do país não é favorável a este tipo de linguagem. O PS é um partido com responsabilidade e não faz política aqui para português ver e depois vai dizer coisas fora diferentes. Bem pelo contrário, o PS, por perceber a gravidade que é apresentar uma moção de censura durante um processo de ajustamento, quis imediatamente dizer aos seus parceiros europeus e enviou uma carta a todos os governos da União Europeia, no sentido de dizer que Portugal honra os seus compromissos. E o que é honrar os seus compromissos? É querer pagar a dívida e é querer continuar o processo de ajustamento fiscal, de consolidação fiscal. Esses são os compromissos de Portugal. Mas há aqui uma questão. Honrar esses compromissos como? Com este memorando da Troika, renegociando, alterando as condições do empréstimo? Precisamente. Esses são os compromissos. O que está aqui em causa é o instrumento para cumprir esses compromissos. E esse instrumento, o memorando, está completamente desajustado da realidade neste momento. E existe, aliás, um grande consenso social e político no sentido de renegociar metas, de renegociar maturidades, de renegociar as condições de execução do memorando. E este governo já não tem condições de interpretar esse consenso e de representar esse consenso no palco europeu. E é por isso que é preciso um novo governo que possa precisamente interpretar com força e com a legitimidade do voto dos portugueses, interpretar esse novo consenso e renegociar as condições do ajustamento. Foi isso que dissemos com muita clareza aos nossos parceiros europeus. Portanto, não há nenhuma incongruência, bem pelo contrário, há uma frente nacional forte na Assembleia da República e uma frente europeia e uma voz na Europa forte, afirmativa, coisa que este governo nunca teve. Falando numa frente nacional forte na Assembleia da República, isto quer dizer uma aliança à esquerda ou a possibilidade dessa aliança existir para renegociar este memorando? Não, repare, o PS neste momento assume de facto a centralidade da política nacional. Temos à nossa esquerda uma linguagem de destruição, de rasgar compromissos, de não pagar dívida, de destruição de compromissos. Temos à nossa direita também uma linguagem de destruir tudo aquilo que conquistámos em 38 anos, dos direitos sociais, de destruição do Estado Social. O PS é neste momento o centro do consenso e é o único partido que neste momento pode protagonizar um projeto político que mobilize os portugueses e que dê confiança à economia. Político só do PS ou o PS quer trazer esta esquerda e esta direita também para esse consenso? Não, quer dizer, o consenso é dos portugueses, é o consenso social e político. Tem é que se devolver a palavra aos portugueses para ouvir o que é que os portugueses têm a dizer. Isto não é um mero jogo partidário. Quando o PS apresenta uma moção de censura e diz que a palavra deve ser devolvida aos portugueses, a prioridade é precisamente ouvir os portugueses. Vamos ouvir o que é que os portugueses têm para dizer. Ouvir os portugueses implica eleições. De outra forma, o PS não admite ir para o governo, nomeadamente num cenário que surgia na imprensa desta manhã, de um governo de salvação nacional. Precisamente, mas deixe-me dizer uma coisa sobre isso que é muito importante. O PS não quer eleições por querer eleições. O PS, e isso está muito claro na moção, quer eleições porque o próximo governo precisa ter uma legitimidade muito forte, muito reforçada, precisamente para renegociar as condições do ajustamento. Não é ter eleições por ter eleições. É precisamente para que o próximo governo tenha força, tenha legitimidade para criar condições de confiança e de recuperação da economia portuguesa, para que o país apoie o processo de ajustamento e apoie as soluções de saída da crise. João Ribeiro, olhando para as sondagens que são feitas, não se vê essa alternativa com uma maioria forte, que seria necessária, só com o Partido Socialista. Bem, hoje por acaso saiu uma sondagem que diz que o Partido Socialista tem tanto ou mais que o PSD e o CDS juntos. Sim. Eu não comentaria sondagens como realidades estáticas. O que eu comentaria é que há uma evolução clara. E temos que trabalhar com esses números. E o indicador que temos é que o PS lidera todas as sondagens com uma clara vantagem. É hoje o partido preferido dos portugueses. O resto, obviamente, é preciso uma campanha eleitoral onde todos os partidos apresentam as suas propostas e aí os portugueses depois escolherão em tranquilidade, depois de ouvirem essas propostas, aquilo que entendem ser o melhor para o país. A marcar esta moção de censura e estes tempos está também a possibilidade do Tribunal Constitucional chumbar o orçamento. São colocados vários cenários, a admissão do Governo, a possibilidade do Presidente da República ter uma intervenção maior. O que é que o PS acha que deve acontecer se o Tribunal chumbar o orçamento?
João, eu compreendo muito bem essa pergunta, compreendo que ela esteja na ordem do dia, mas compreenderá também que o PS há muitos meses que tem exatamente a mesma resposta. O PS não dirá uma palavra sobre aquilo que será a decisão do Tribunal Constitucional, porque não o conhece e não dirá nada antes de Mas o PS conhecer. vai exigir consequências dessa decisão? No sentido que tudo o que possa ser dito pode ser considerado uma pressão sobre o Tribunal Constitucional e, de alguma forma, um desrespeito pela separação de poderes. E eu não cometerei esse erro grave que o Primeiro-Ministro, por exemplo, cometeu ontem. Ribeiro, obrigado por ter vindo a este 24 obrigado. horas, no dia em que Boa o Partido noite. Socialista apresentou a moção de censura no Parlamento. O debate vai ser na próxima quarta-feira.